Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel. É um noticiário resumido, com notícias para você que acessa o canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/, Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, eventualmente no Instagram, Paulo Roberto Maciel 6 barra. Olha, é a edição do Web Jornal do Paulo Maciel deste dia 25 de agosto de 2020. Hoje é dia do Exército, do Soldado. Dia do Soldado. Parabéns aos soldados pelo dia de hoje, 25 de agosto. Parabéns também aos feirantes. 25 de agosto é dia do feirante também. Parabéns aos feirantes, parabéns aos soldados do Exército, da Polícia Militar, de todos os organismos que possuem soldados. Santos do dia, vamos ver aqui. Hoje é dia de São José de Calazans, São Luís IX e Santa Patrícia. São Luís IX foi rei e também virou santo. São José de Calazans foi presbítero. A igreja pode fazer a solenidade, né? Solenidade especial em homenagem à data. Vamos às primeiras informações no Web Jornal do Paulo Maciel. Olha, defensores e advogados já podem agendar atendimento no Tribunal de Justiça, hein? O atendimento a membros do Ministério Público, defensores públicos e advogados, entre outros profissionais, mediante agendamento, começou na segunda-feira, dia 24 de agosto de 2020, ou seja, ontem, né? Começou ontem esse trabalho aí e as pessoas podem, os profissionais ligados a essa área, podem comparecer. É importante porque o serviço não pode parar. O Poder Judiciário está dando ênfase agora à fase intermediária do retorno das atividades presenciais, através de um ato normativo. Então, teve início essa fase intermediária. Já os prazos processuais só serão reiniciados no dia 28 de setembro, fase final, quando será permitido o acesso de todos os jurisdicionados aos prédios do Poder Judiciário Estadual, preferencialmente mediante agendamento. Então, é informação para você que está sempre acessando o Web Jornal do Paulo Maciel, você que quer saber de notícias de todos os setores, nós temos aqui, até do Poder Judiciário. Então, é importante vocês terem essas informações. Deixa eu ver mais aqui se tem alguma outra informação do Poder Judiciário desde o início. Deixa eu hidratar minhas pregas vocais. Desde o início da adoção das medidas para enfrentamento da emergência da saúde pública decorrente da pandemia, o Poder Judiciário tem se empenhado em dar continuidade às atividades e desembargadores e magistrados têm utilizado cada vez mais as ferramentas da videoconferência. Então, a videoconferência vem sendo utilizada, mas agora já tem essa fase em que o atendimento presencial já começa a ser implantado de novo, né? Depois de suspenso, começa a ser retomado. Então, uma informação importante, se você quiser saber da notícia completa, ela está no meu blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/, Paulo Maciel da Rádio. Olha uma notícia que aconteceu em Vila Velha. Eu achei uma ousadia dos criminosos, hein? Sabia? Criminosos invadiram uma agência da Caixa Econômica no bairro Terra Vermelha, invasão do banco e furto de armas e coletes. Armas e coletes da agência da Caixa Econômica Federal no bairro Terra Vermelha, Vila Velha. Meu Deus, armas e coletes foram roubados. O criminoso ou criminosos levaram 3 revólveres e 2 coletes à prova de bala. Para terem acesso ao banco,
Os invasores abriram uma cavidade na parede. E quem cometeu o crime sabia exatamente onde estavam os equipamentos furtados, pois foram direto ao cofre. A agência não abriu na segunda-feira, quer dizer, o furto foi no domingo, sábado ou domingo. E na segunda-feira a agência não abriu, dia 24 de agosto de 2020, tendo apenas atendimento interno e o funcionamento dos caixas eletrônicos. Meu Deus do céu, hein? Olha, eu quero falar também que ontem eu errei, na edição de ontem eu errei ao falar açaiteira, seria açaiteira. Como é que eu falei? Eu mesmo agora já estou me confundindo. Eu falei açaiteira e era açaiteria, meu. Mas também eles inventam esses neologismos aí. Quer dizer, seria açaiteria. E eu falei açaiteira ontem, né? Quando eu me referia a uma lanchonete que produz sucos, sorvetes de açaí. Então eu falei açaiteira e o correto era açaiteria, né? Puxa vida. Tem hora que falando aqui, é tanta notícia que eu transmito para vocês que eu me embolo aqui. Eu me embolei também ontem quando eu falei que segunda-feira era o segundo dia útil da semana. Não, segunda-feira é o segundo dia da semana, mas não é o segundo dia útil, é o primeiro dia útil. Segunda-feira é o primeiro dia útil da semana, né? Primeiro dia útil. E o segundo dia da semana, já que o primeiro dia da semana é o domingo, só que o domingo não é dia útil. Então essas duas correções eu quero fazer para vocês, porque eu gravei ontem no meu noticiário para essa segunda que passou, né, ontem. Eu coloquei o noticiário, depois eu fui verificar, estava ouvindo, fui verificar que eu errei. Ao invés de falar açaiteria, eu falei açaiteira. E ao invés de falar primeiro dia útil, a segunda-feira, eu falei segundo dia útil. Me perdoem. Nós erramos muito. Eu, graças a Deus, quando eu vejo ou ouço que eu cometi algum erro, eu vou lá e tento consertar. Mesmo que alguns erros aí passam batidos. Eu não tenho como reparar tudo não, mas eu procuro fazer dentro do possível. Olha, motociclista e carona vítimas de acidente. Um acidente de motocicleta deixou 2 mortos na madrugada de domingo, 23 de agosto de 2020, na rodovia do Contorno, em Cariacica, região da Grande Vitória, no Espírito Santo. Morreram o condutor da moto e o carona. O motorista seguia pelo asfalto quando perdeu o equilíbrio e bateu na mureta da rodovia, que faz parte da concessão da empresa Eco 101. Outra notícia, mais uma morte. Meu Deus, espancado morre. Um homem foi espancado e morreu. Um jovem suspeito de roubo. Meu Deus do céu, suspeito de roubo, ele foi espancado por moradores. E a notícia que eu recebi, logo que eu estava fazendo o fechamento deste web jornal do Paulo Maciel, desta terça-feira, 25 de agosto, é que esse homem espancado morreu. Era um criminoso, né? Estava roubando, mas não é assim que se faz a justiça, né? Mas infelizmente foi feito e agora ele está morto, né? Jovem eliminado em Vila Velha. Um jovem de 24 anos que saiu do sistema penitenciário há pouco tempo foi morto dentro de uma residência. Não se sabe o que ele conversava ou com quem estava. O caso se deu na região do bairro Ulisses Guimarães, em Vila Velha. O rapaz recebeu 3 tiros a queima-roupa na face. Até o fechamento desta edição, nenhum suspeito havia sido localizado ou detido. Tem mais ainda? Tem mais. Corpo estirado na mata. No bairro São Francisco, na região da Grande Jacaraípe, na Serra, região metropolitana do Espírito Santo,
Um corpo foi encontrado em área de pouco movimento. O cadáver tinha várias perfurações, estirado no meio do matagal. Meu Deus do céu! Foi no domingo, dia 23 de agosto de 2020. Mais um caso de óbito. Um jovem morreu com 3 tiros no peito na noite de domingo 23 de agosto de 2020 na zona rural de Cariacica, Espírito Santo, onde acontecia um baile de forró. A arma do crime não foi encontrada. Ninguém quis gravar a entrevista. O jovem foi morto com a própria arma, segundo as primeiras informações, supostamente após uma briga por causa de uma mulher. 7 tiros, mais um homicídio, meu Deus! Na madrugada de domingo, 23 de agosto de 2020, puxa vida, mais um crime. Um homem foi assassinado no bairro Nova Brasília, em Cariacica, Espírito Santo. A vítima não foi identificada. As características são cor branca, alto e sem documentação. Ninguém do bairro soube dizer de quem se tratava. Criminoso atira na polícia. No bairro Resistência, em Vitória, uma equipe da Polícia Militar foi surpreendida por um ataque a tiros. Os policiais revidaram contra os disparos. É o que os policiais dizem, injusta agressão. E o criminoso se refugiou numa usina de rejeitos nas proximidades de um lixão. Ninguém foi preso, mesmo com as buscas empreendidas na região pelos policiais. O telefone da PM, se você souber alguma informação, é 190 e o da Polícia Civil 181. Não precisa ser identificado. Dia Nacional da Infância é lembrado em São Mateus. Foi ontem, segunda-feira, 24 de agosto de 2020. No Dia Nacional da Infância, comemorado na segunda-feira, um evento foi realizado na cidade de São Mateus a fim de marcar a passagem da data. A data foi criada para refletir sobre as condições em que as crianças estão vivendo. O debate sobre a proteção às crianças é uma indagação que se faz aos pais ou responsáveis. A psicóloga Michele Alves disse que os pais devem criar uma rotina para brincar com os filhos, dando-lhes mais atenção. Vale lembrar que foi no território mateense que uma menina de 10 anos descobriu-se abusada por um tio de 33 anos. O suspeito está preso. Oportunidade de emprego. Somente uma empresa colatinense começou a semana oferecendo 120 vagas para o cargo de ajudante de produção. Olha a sua chance aí, hein? Essas oportunidades estão na agência do Cine, que ficam no centro de Colatina, Avenida Getúlio Vargas, número 98. No cômputo geral, a agência oferece mais de 200 oportunidades de emprego para atender as necessidades das empresas cadastradas no órgão público. Olha, o que eu tenho a dizer para vocês é que não está havendo o atendimento presencial. Então você não adianta ir lá. Você tem que entrar no site, anote aí, CETADES, S-E-T-A-D-E-S, cetades.es.gov.br. E também tem o e-mail, cinecolatina@gmail.com. Por enquanto, não há atendimento presencial. Máquina furtada. Olha, gente, uma máquina de todo tamanho foi furtada e ninguém fez nada. Meu Deus do céu. Uma máquina foi furtada em Nova Venécia, no norte do Espírito Santo. E não é uma maquininha, não. É um veículo bem grande. Trata-se de uma escavadeira hidráulica de 14 toneladas com valor superior a R$200 mil. O furto foi no sábado de manhã, dia 22 de agosto de 2020. Quem viu a escavadeira se movimentando nem desconfiou que ela estava sendo furtada. A máquina era para fazer uma drenagem de obra pública e a empreiteira não possui equipamento igual para a continuidade dos trabalhos. Olha aí a população prejudicada. A informação mais recente é de que ao passar por São Mateus, município vizinho de Nova Venécia, a máquina mudou de veículo e até o fechamento desta edição não havia sido localizada pela polícia.
Se você souber de alguma coisa, você viu uma máquina dessa passando perto da sua residência, ligue 181. É o telefone da Polícia Civil ou 190 da Polícia Militar. Covid. Números da Covid em Colatina caem gradativamente. Olha, a Colatina permanece no nível alto para a transmissão da Covid-19, segundo o mapa de risco elaborado pelo governo do estado do Espírito Santo. Desde o início da pandemia, há 5 meses, já foram confirmados 5.290 casos. A maioria já se curou em casa. Houve nesse período 103 óbitos, o que nós lamentamos. E deixamos aqui nossos pêsames aos familiares. O fato de estar no risco vermelho pode ser atribuído à condição da cidade da Princesa do Norte do Espírito Santo ser um shopping a céu aberto, ou seja, um polo de comércio e serviços da região, atraindo pessoas de vários municípios, inclusive do estado de Minas Gerais. Desde o fim de junho, no entanto, os casos vêm tendo queda de maneira gradual, de acordo com a informação da secretária municipal de saúde, Camila Salles Oroldi. Temos mais informação aqui, vamos ver aqui. Criança morre atropelada em Linhares. Meu Deus, lamento muito. Minhas condolências aos familiares. Uma criança morreu atropelada no trecho urbano da BR-101 em Linhares, após soltar pipa na região e seguir caminhando em direção ao domicílio. Foi no trecho indicado pela PRF, a Polícia Rodoviária Federal, como o 6º mais perigoso da rodovia no país. Um menino de 9 anos morreu na hora e um outro de 12 anos foi internado com ferimentos e está fora de perigo. Eles teriam ido a um torneio de pipas no bairro Três Barras. Infelizmente, no retorno para casa, aconteceu que um se feriu e o outro morreu. Meu Deus. Vila Velha. Vamos falar de Vila Velha? A unidade de saúde do bairro Jardim Marilândia, em Vila Velha, tem uma área própria para atendimento aos pacientes com Covid-19. O destaque dessa área é que há uma vedação plástica de proteção tanto aos pacientes quanto aos profissionais. Olha que importante, os médicos fizeram uma vaquinha e construíram a sala em formato de uma bolha ou cápsula plástica. Mais de 500 pacientes foram atendidos nesse ponto e nenhum dos profissionais de saúde do local se infectou. Pesquisa sobre Covid. Vamos falar sobre essa pesquisa? Uma pesquisa foi realizada pelo IBGE com foco na Covid-19. Pelos dados, quase 80 mil pessoas no Espírito Santo não adotaram medidas contra a pandemia no mês passado. Mais de 80 mil pessoas, é isso? Quase 80 mil pessoas. Não foi nem 80 mil, quase 80 mil. Olha, é um número importante, mas para uma população do Espírito Santo de 4 milhões de habitantes, não é tanto, hein? Não estou dizendo que não seja importante se prevenir, mas estou falando que quase 80 mil, em relação à população espírito-santense, não é tanto. 193 mil domicílios foram acompanhados durante 4 semanas em todo o território do Brasil. Jovens no crime detidos na Grande Vitória. No bairro Barra Mares, em Vila Velha, um jovem foi preso tendo em sua posse uma submetralhadora e entorpecentes. Em outra residência na mesma localidade, os mesmos produtos ilícitos foram encontrados com outro rapaz. Já em Guarapari, um entregador de entorpecentes em domicílio também foi detido pelos agentes da lei. O delivery de drogas foi impedido com essa prisão e apreensão de uma quantidade de drogas e celulares fruto de roubo. Vamos falar do seguro-desemprego? Cresceu o número de pedidos de seguro-desemprego no país por conta das restrições impostas pelos governadores para tentar impedir a transmissibilidade do novo coronavírus. O professor Wallace Mills disse que
Isso acontece porque empresas não conseguem vender e são obrigadas a dispensar os empregados. Para ele, é preciso dar mais espaço e liberdade para empresários atuarem, e mais crédito até com juros zero. Afirmou que o principal programa social é o desenvolvimento sustentável com oferta de empregos. O pai ou mãe que sustentam uma casa tem que ter oportunidade. Incêndio criminoso em ônibus na Grande Vitória. Vamos falar sobre isso aqui, hein? Olha, no bairro Campinho da Serra, no município da Serra, um malfeitor, meu Deus, com arma de fogo e um outro com galão de combustível, pararam um ônibus da linha 886 do bairro Planalto Serrano. Uma linha do bairro Planalto Serrano. Quer dizer, o crime foi no bairro Campinho da Serra, mas o ônibus é da linha do bairro Planalto Serrano. Eles pararam o ônibus, roubaram o celular do motorista e incendiaram o veículo. Várias casas ficaram sem energia e uma mulher teve problemas de saúde, passando mal do coração, bastante amedrontada e desesperada. Filhos de um morador tiveram sensação de sufocamento com a fumaça. A mulher temia que o fogo chegasse à sua residência. A ocorrência é do fim da noite de domingo. Meu Deus do céu, hein? Que é isso? Foi por volta das 23 horas e 30 minutos. Na manhã de segunda-feira, os estragos eram visíveis ainda na rua. Na segunda-feira, cedo, não deu tempo da polícia resolver, da polícia não, da empresa de energia resolver tudo. Então, na segunda de manhã, os estragos ainda eram possíveis de ser verificados. Estou encontrando algum problema aqui na minha câmera, gente. Não é fácil. A gente executa um trabalho aqui, mas é um trabalho que vocês não imaginam. A gente passa por um aperto muito grande, às vezes, para fazer esse trabalho e transmitir essas notícias para vocês. Muita coisa aqui a gente tem que... Não temos alta tecnologia, a gente tem que até mesmo criar. Tá vendo? Vamos lá, então. Vou terminar essa notícia que eu estava falando para vocês sobre esse incêndio no ônibus, né? Na parte da manhã, então, ainda não havia sido resolvido o problema da falta de energia. Na manhã de segunda-feira, os estragos ainda podiam ser vistos nas ruas. Coletivo queimado, a fiação de energia também chamuscada e até um medidor de energia derretido. Derreteu mesmo, gente. Pelo amor de Deus, o fogo foi tão forte que o medidor de energia ele derreteu. Às 8 horas, um morador reclamou que seu imóvel estava ainda sem energia elétrica. E a sua preocupação naquele momento era com os 2 freezers cheios de galetos, pois ele trabalha nesse segmento de assamento de galináceos para venda. Se a energia não fosse religada o mais rápido possível, ele poderia perder tudo. Vamos esperar que não tenha perdido, né? Ônibus voltam a circular em Vila Velha. Olha, a informação é meio desencontrada. Num canal de televisão da Grande Vitória, encontrei notícia dizendo que os ônibus não voltaram. No outro falou que os ônibus voltaram. Então, eu vou por essa de que os ônibus voltaram a circular em Vila Velha. Teria terminado por volta das 7 ou 8 horas da segunda-feira, né? Essa segunda-feira dia 24 de agosto de 2020, em Vila Velha, a greve dos motoristas de ônibus de uma viação que estavam parados desde a semana passada, reivindicando a regularização de pagamentos devidos. A demanda represada provocou grande acúmulo de passageiros no terminal vilavelhense. Rodoviários afirmaram que a manifestação foi por atraso de salários, quando mantiveram os veículos dentro das garagens. Olha, uma festa ilegal. Numa festa no bairro Ataíde, em Vila Velha, na região metropolitana do Espírito Santo, 4 pessoas foram detidas.
Uma pessoa estaria armada. Vale dizer que o governo do estado ainda não liberou a realização de festas por causa da aglomeração que está proibida, com o intuito de evitar a disseminação da Covid-19. Golpes cibernéticos. Olha, o delegado de repreensão a crimes cibernéticos no Espírito Santo, Breno Andrade, alerta sobre um golpe que vem acontecendo no estado, tendo surgido no estado de São Paulo. Ele começou lá em São Paulo. O modo de ação é através de um site falso, mas quase perfeito, com a logomarca do Detran Capixaba, em que os estelionatários, olha o que eles fazem o internauta acreditar que comprou um bem, tendo que pagar o boleto. Aí é preciso verificar se o site tem o .gov, porque se não tiver o .gov, é free, hein? Há golpes também pedindo dinheiro pelo WhatsApp, nos quais muitas pessoas mais incautas acabam caindo. Eles adicionam a foto de uma pessoa conhecida nesse aplicativo, colocam a foto, da pessoa conhecida, muitas vezes parente ou amigo, a fim de solicitar ajuda financeira. Você olha lá, vê a foto de um parente, de um amigo, pensa que é uma coisa real, e não é. Sul com apenas um município no risco alto. No sul do Espírito Santo há 11 cidades com risco baixo. 16 estão em risco moderado e apenas uma cidade está no risco alto. Foram registrados nesses 5 meses da pandemia 16.300 casos do novo coronavírus, sendo que 89% dos infectados já se curaram. Capacitação é a chave. Na nossa vida, a capacitação é a chave. Você sabia disso? O professor da área de negócios numa faculdade da Grande Vitória, Rafael Galveias, informou que a demanda da área de tecnologia da informação tende a aumentar ainda mais. A área voltada para pessoas, como psicologia e psiquiatria, também tende a aumentar. As profissões para o futuro próximo já estão surgindo e necessitam que os interessados nas atividades nelas se capacitem. A capacitação é a chave para conseguir preencher as oportunidades. Frente fria em Vila Velha e engordamento de praia na Serra. Uma frente fria, gente, chegou ao estado do Espírito Santo no último fim de semana e as ondas chegaram a 2,5 metros em praias de Vila Velha. A praia de Itaparica teve movimento de areia por conta do fenômeno da natureza. Já na Serra está havendo engordamento das faixas de areia de praias. O presidente da Associação de Moradores, Guilherme Lima, aprovou o serviço, mas disse que onde havia área de restinga preservada, não aconteceu erosão. As orlas afetadas pela erosão tiveram imóveis costeiros prejudicados. Os locais onde haverá o acréscimo de areia são Manguinhos, Praia do Meio e Praia da Baleia. A secretária municipal do Meio Ambiente, Áurea Almeida, falou também sobre as obras para aumentar a faixa de areia, ressaltando que as medidas observam as regras ecológicas. O custo da empreitada na Serra será de R$1.400.000. Futebol Brasileirão, Inter lidera. É o futebol. O Internacional é o líder do Campeonato Brasileiro da Série A. O Brasileirão, ao vencer o Atlético Mineiro por 1-0 no último domingo, 23 de agosto de 2020. Já o Palmeiras venceu o Santos por 2-1. O Fluminense venceu o Atlético Paranaense por 1-0. A partida Flamengo e Botafogo pela manhã, no domingo, do Rio, deu empate de 1-1. O Mengão empatou no fim da partida, já nos acréscimos. Após a saída do técnico Jorge Jesus, o clube carioca caiu de produção. Apreensão de drogas no sul do estado. Muita apreensão de entorpecentes no sul do Espírito Santo vem sendo divulgada pela Polícia Militar. Os dados mostram que neste ano aumentou a quantidade de drogas apreendidas, comparando-se com o igual período do ano passado.
Mapa do risco para a Covid. Pelo novo mapa de risco para a Covid-19 divulgado pelo governo do estado, Linhares passou para o risco alto. Linhares estava no risco moderado, foi para o risco alto. E Aracruz para o risco baixo, na região norte Espírito Santense. Olha, gente, essa notícia também eu quero passar para vocês. Caixa d'água desaba em Cidade Paulista. Uma enorme caixa d'água desabou, rolou e destruiu o que estava pelo caminho no barranco. Isto aconteceu na cidade de Diadema, no estado de São Paulo. As imagens são impactantes, impressionantes. No domingo, 23 de agosto de 2020, ninguém ficou ferido, mas vários carros viraram sucata quando o reservatório em forma de cilindro passou por cima dos veículos automotores. Muitas residências ficaram sem água e sem energia elétrica. O equipamento pertence ao governo de São Paulo. Uma perícia passou pelo local e a Polícia Civil está investigando para saber as causas do desabamento. E um edifício também desmoronou, também em Mauá, cidade da região metropolitana da capital paulista. No último fim de semana, um edifício com 3 andares desabou. O edifício passava por uma reforma. Meu Deus do céu, caiu e foi filmado, né? Então acho que eles já estavam esperando. Morte de moradores de rua em São Paulo. Ainda estamos em São Paulo, hein? Em São Paulo surgiram mortes de moradores de rua por conta do frio no último fim de semana. Pelo menos 2 óbitos foram registrados, com suspeita de terem acontecido por causa das baixas temperaturas. Há ações de solidariedade praticadas por voluntários que levam café, leite e pão para os moradores em situação de rua. São 24 mil indivíduos nessa situação. Os voluntários dizem, no entanto, que a pandemia fez com que esse número aumentasse. Mais de 300 pessoas foram acolhidas em albergues nos últimos dias. Vamos às manchetes do jornal A Tribuna de domingo, jornal impresso de domingo, hein? Domingo, dia 23 de agosto de 2020. Flu esquenta o clima e despacha o furacão. Risco de Covid é baixo em 22 cidades do estado do Espírito Santo. Toda mulher precisa aprender a se proteger. 6.445 vão à justiça para ter direito à união estável e partilha de bens. Reconhecimento garante também direito à herança e pensão por morte. Quando não há registro em cartório, o juiz geralmente decide pelo regime de comunhão de bens para divisão em partes iguais. Levantamento é do Tribunal de Justiça do Estado. Casas mais confortáveis, divertidas e tecnológicas. Sala de cinema controlada pelo celular. É uma legenda de fotografia de capa. TRE convoca 46 mil mesários para a eleição em novembro. Coluna de Gilmar Ferreira. Botafogo lamenta não poder escalar Calou no clássico contra o Flamengo. Coluna do Estadão. Proximidade da eleição faz travar a agenda de votação na Câmara. AT em família, os sinais de que sua pele está envelhecendo antes da hora. Coluna do Cláudio Humberto. Comissão de Saúde da China recomenda o uso de cloroquina. AT2, insônia e criatividade na madrugada. Helena de Almeida, pintura após cirurgia no coração. É uma legenda de fotografia. Empresas dizem como dar a volta por cima e ter um novo emprego. Puxa vida, hein? É a notícia para vocês. Vamos chegando ao final já, que não temos mais tempo. Chegamos ao final do Web Jornal do Paulo Maciel, edição desta terça-feira. Terça-feira é dia 25 de agosto de 2020. É o dia do soldado e dia do feirante. Parabéns a todos e Shalom Adonai, uma expressão hebraica que quer dizer a paz do Senhor.